Pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, escrito por Mateus, né? No capítulo 8, o versos 28 até o 34. Mateus 8, 28 ao 34. Diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Ele estava dentro do cemitério, eles moravam dentro do cemitério, esses 2 abençoados aqui. 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo dos 2 homens, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, aqui está uma linda história do teu maravilhoso poder, que manifestou na vida de 2 homens possuídos por uma grande legião, 2.000 demônios. Meu Deus, como um corpo do ser humano consegue suportar tantos demônios nas suas vidas? Meu Deus, fala aos teus filhos, ilumina o teu povo, Senhor, sobre esse assunto. O céu e o inferno existem? Que essa pergunta o Senhor responda a cada coração que nos ouve e nos assiste, ou vão nos ouvir e nos assistir em outros dias, em outros anos, não sei, mas que o Senhor responda a cada um. Mostre através da sua palavra que tudo que saiu da tua boca não volta vazio. Nós oramos em o nome de Jesus. E o povo de Jesus, que ama somente a Jesus Cristo, digam todos amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Igreja do Senhor, escolhida pelo Senhor. Aqui você vê o encontro. Nós vamos falar sobre uma pergunta: o céu e o inferno existem? Nós vamos falar, o assunto é esse, não vou fugir do assunto não. Primeiro você tem que saber para quem foi criado o inferno. Você vai comigo lá em Mateus, capítulo 25, Mateus 25, versículos
41 e o versos 46, só esses dois versos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Primeiro, o inferno foi preparado para quem? Então, Jesus não preparou o inferno para nenhum ser humano. Segundo diz a história narrada por Mateus, ele diz aqui que Jesus disse isso. O rei lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Eles chamam eles de malditos, para o fogo eterno. Então, essa palavra fogo eterno é um dos nomes do inferno. Fogo, diga, fogo eterno. Esse fogo eterno foi preparado por Deus para quem? Para o diabo e os seus anjos. O versos 46. E irão estes para o castigo eterno. Então, chama-se um lugar de castigo eterno. Não é um castigo provisório, rápido, passou. Não, é um castigo que não tem fim. Se é eterno, porque não tem fim. Então, irão estes para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Diga, vida eterna. Existe o castigo eterno, diga, e existe a vida eterna. Castigo eterno e vida eterna. Nós temos tantos assuntos para tratar, que se eu não tiver paz no meu coração, eu vou trazer tudo de uma vez, você não vai suportar esse conhecimento que é longo e precioso. Então, quando ele diz que, lá no 41, que o inferno, maldito para o fogo eterno, e chama o inferno de fogo eterno, que foi preparado, diga, foi preparado, mas não foi preparado para o homem, diga assim, não foi preparado para o homem, porque o que faz o homem ir para lá, se não tem Jesus, quem crê em Jesus está salvo, quem não crê em Jesus já está. Então, a condenação vem por crer ou não crer. Você crê? Então você é um dos que não vão ouvir maldito para o fogo eterno, porque lá foi preparado para o diabo. Então você saiba que existe um inferno que foi preparado por Deus para jogar quem? O diabo e os seus anjos. Está aqui, verso 41. Então o rei lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A prova que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, você comprova aqui no capítulo que nós lemos de Mateus, capítulo 8, vamos lá. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado a outra margem, esse ele aqui é Jesus, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Então você tem a ideia por que as portas dos cemitérios ficam cheias de gente fazendo aquelas coisas. Já viu? Quem já passou e viu? Você vê a conotação: sepulcro, demônios, cemitério, demônios. Então, se alguém está me ouvindo aí, que se é espírita, vai para esses cantos, você está sabendo que você não está lá por causa de Deus, você não está lá buscando a Deus, porque lá você não vai encontrar Deus. Então, Jesus passou pela porta desse cemitério e diz que saiu 2 endemoniados, e saindo dentre os sepulcros, o tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então era um lugar
que ninguém passava. Tá os dois demoniados lá, não passam. Eles moravam ali, eles ficavam ali. Só Deus sabe o que eles comiam, né? Que aqueles dois comiam, né? Provavelmente comiam carne humana ou de bicho, sei lá. No versos 29, eis que gritaram. Quando eles viram Jesus, eles fizeram o quê? Gritaram. Eles gritaram. Qual foi a pergunta que ele fez a Jesus? Exclamação, né? Que temos nós contigo? Pergunta. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui fazer o quê? Atormentar-nos quando? Então eles sabiam, eles reconheciam que eles foram expulsos do paraíso junto com Lúcifer. Aqui são demônios. Você sabe que eles são demônios? Demônios são anjos decaídos. Demônio não é borboleta que virou demônio, lagarta que virou, não, são anjos que não guardaram o seu estado original, porque eles tinham um estado original. Por eles não guardarem o estado original, eles foram arrastados, diz o livro do Apocalipse, que a cauda do dragão arrastou a terça parte dos anjos, ou seja, deu um prejuízo no céu. Sempre igrejas criam isto, né? O pastor sai da igreja, a cauda do dragão, né? Arrasta metade da igreja, abre outra igreja, né? Assim, então Satanás ele faz isso. A maioria das igrejas, irmão, que você vê hoje, a maioria, 90% delas tem a pata do diabo, porque rebelião, só para você ter você pode pensar assim, mas o senhor não veio de uma igreja? Eu vim. Veja se tem alguém da igreja que eu vim aqui, a não ser minha esposa. O que eu não arrastei? Ninguém. Pelo contrário, eu digo às pessoas, fiquem aí. As pessoas me procuram, às vezes eu vou lá, passo o aniversário lá, o final de ano lá, a pessoa, pastor, me dá o teu telefone, eu passo batido. Você entende? Então eu não sou o Satanás que arrasta até essa parte, como a maioria das igrejas que são criadas, são frutos de rebelião, como se rebelou Lúcifer. Então, a gente está aqui dividindo bastante para você poder entender a existência, primeiramente, do inferno. Então, diz que no versículo 29, que eles gritavam, que temos nós contigo, Filho de Deus. Este esboço aborda um encontro dramático entre o santo Jesus, ou a santidade de Jesus, e o mundo espiritual decaído, revelando que os demônios reconhecem a autoridade de Cristo e o seu destino. Então, quando o demônio olhou para Jesus, ele gritou: o que eu tenho com você agora? Por que vieste agora fazer isto? Porque não é agora ainda, não chegou o tempo, presta atenção aqui, não chegou o tempo de eu lançar vocês, de vocês me lançar, do Senhor lançar a gente no inferno. O que você veio fazer aqui? Que temos contigo, Filho de Deus? Vieste nos atormentar quando? Antes de quê? Do tempo. Então eles sabem, diga assim, os demônios sabem que vai chegar um dia que eles vão ser lançados no inferno. Eles sabem ou não sabem? Só o homem que não sabe, né? O demônio sabe que ele vai ser lançado. Ele disse para Jesus: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste atormentar. Tem aí, irmão, tormento ou atormentar? Atormentar. Põe ali, tormento ou atormentar. O que quer dizer? Atormentar significa submeter a tortura. O demônio está falando: vieste nos torturar, vieste trazer aflição extrema, ou testes rigorosos, indicando
intenso sofrimento físico, mental ou espiritual. Os demônios estavam se debatendo. Vê que eles, na passagem aqui, eles pedem para ir para onde? Para os porcos. Eles escolheram o pior bicho, o bicho maldito aos olhos dos judeus. Quem criava porcos? Você vê quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele foi para onde? Criar o quê? Porcos. Então era a pior profissão que tinha, ninguém queria isto. Era para gente mesmo desprezada, gente humilhada, que criava porcos. Mas dava dinheiro, né? Dava dinheiro, que tinha vários porqueiros, né? Então, passa aí, irmão, bota aí outro significado aí. Sinônimos: vieste trazer aflição, vieste trazer tormento, supliciar, torturar a gente antes do tempo. Ainda não chegou a hora de você lançar a gente no sofrimento eterno. O que você está fazendo aqui? Eles pensavam que Jesus estava ali, que tinha chegado a hora que Jesus ia lançar eles no inferno, mas não chegou a hora ainda, vai chegar essa hora. Tormento, sofrimento físico intenso, provocado em um ser humano, por crueldade, tortura, suplício. Sinônimos de tormento: aflição, agonia, angústia, aperto, apertura, tortura, tribulação, desespero, desgraça, martírio, padecimento, dor, opressão. Tudo isto são sinônimos de tormento. Então os demônios estavam gritando: você vieste fazer sentir dor, você vieste desgraçar a nossa vida, vieste trazer sofrimento, trazer martírio, atormentar, causar aflição, afligir, molestar-nos, angustiar. Então os demônios estavam se debatendo, porque eles pensavam que era chegada o dia do julgamento final. Ainda não chegou, diga, não chegou ainda. Então, eles clamaram: que temos nós contigo, Jesus, o Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar, trazer desgraça, molestar, angustiar, torturar a gente? O cenário ali era da escravidão espiritual. O verso 28 diz que, tendo chegado à margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, o tal ponto furioso que ninguém podia chegar perto deles. O local é a terra dos Gadarenos, um território gentio, não era um território judaico, simbolizando ali um lugar de distanciamento da presença de Deus, das coisas de Deus. A condição do homem, dos 2 homens ali, era 2 endemoniados, vivendo nos sepulcros, lugar de morte, e sendo furiosos. Ninguém podia passar perto por aquele caminho, porque a influência maligna isolava aquele ser humano e destruía sua dignidade. O cara morava no cemitério. Olha o contraste. A paz de Jesus, que acalma a tempestade do mar. Jesus acalma a tempestade, confronta a fúria. Ele confrontou a fúria dos demônios em terra. Ele acalma o mar e confronta a fúria dos demônios na terra. Então diz que esse demônio ficou furioso, saiu furioso para enfrentar Jesus. A confissão involuntária. O verso 29. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, os demônios gritavam a Jesus. Eles possuíam um conhecimento teológico correto. Sabia que o demônio possuía? Às vezes as pessoas ficam: olha como é que aquela pessoa rouba o povo, mas como é que ele possui um conhecimento teológico sobre Deus? Então você vê um monte de pastores que conhecem a Bíblia, tem um conhecimento teológico correto, mas sem arrependimento. O irmão Tiago,
o irmão do Senhor, que nasceu da Maria, Tiago capítulo 2, verso 19, põe ali para mim, irmão, Tiago 2, 19, Tiago 2, 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Você crê? Não há vantagem nenhuma nisso não, tá? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você viu os demônios lá no sepulcro fazer o quê? Tremer. Mas qual é a diferença dele para nós? Passa à frente, irmão. Então você vê, qual é a diferença dele para nós? Eles acreditam, mas eles não obedecem. Você acredita e obedece. Então não adianta só você acreditar. A prova que nós acreditamos em Deus é que nós obedecemos a sua palavra. Então, a identidade de Jesus: os demônios gritam Jesus, o Filho de Deus, e eles possuem um conhecimento teológico correto, mas sem arrependimento. Os demônios também creem, tem medo, treme, igual o ser humano. Eu tremo, eu estou tremendo, mas não respeita Deus. Barreiras intransponível, que temos nós contigo. Olha o demônio falando: eu sou treva e você é luz. O que eu, treva, tenho a ver contigo? Você vê, aí as pessoas, nós achamos que podemos viver em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Você é luz. Diga: eu sou luz. Sou luz. Eles falam: que temos nós contigo? Eles reconhecem que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre a santidade de Cristo e a corrupção dos demônios. Terceiro, o medo do julgamento, o tormento. Eles identificam a presença de Jesus como uma forma de atormentá-lo. A luz incomoda quem pertence às trevas. Se a tua luz não incomoda quem está nas trevas, a tua luz é mais treva do que as trevas. Então, não brinque, porque eu já lhe provei aqui que Deus criou o inferno. Já provei para vocês? Foi criado por Deus para jogar quem lá? O diabo e os seus anjos. Então, aqui está a prova que Jesus passou na porta do sepulcro, 2 endemoniados, com 2.000 demônios, porque diz que foi uma manada de 2.000 porcos. Rapaz, foi um prejuízo grande. O prejuízo foi tão grande que no versículo 34, olha lá, 34, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Parece que eles queriam alguma coisa boa com Jesus. Olha, mas o que ele foi fazer? Vendo-lhe, rogaram que fizesse o quê? Retira-se da terra deles, sai daqui. Você sabe que Jesus, na nossa presença, quando ele entrou na nossa vida, ele nos trouxe prejuízos. Trouxe. Quem quer vir após mim, negue. Olha o prejuízo. Eu sou adulto, sou homem, sou maior de idade, pago minhas contas, tenho meu trabalho, não depende de ninguém. Então, não, olha lá. E vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Sai daqui, vocês, a tua presença aqui dá prejuízo. A presença de Jesus numa igreja corrupta dá prejuízo. A voz de Jesus, quando sai daqui, sai dos púlpitos de Deus, que temos bastante por aí ainda, graças a Deus, dá prejuízo. Tira, eu me recordo em 2006, 2007, 2008, até 2010, como foi 5 anos de perseguição. Eu não podia, hoje nós estamos sossegados porque nós temos as nossas meios de comunicação. Era perseguição. Tira esse cara daqui, tira ele daqui. Reunia-se 12, 10 pastores que punham programa nas mesmas rádios que eu tinha programa. Eles se reuniam e falavam: não, tira ele daqui.
Olha lá. No começo, irmão. 34. Então a cidade toda saiu para o encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse daquela terra. Tira ele daqui, sai daqui, porque tu dá prejuízo, tu deu prejuízo, perdemos 2.000 porcos. A gente já deu muito prejuízo, irmão. Você, quando estava lá no sistema, que te roubava todo dia, eles perderam o seu dinheiro. Tem gente que dava alma, irmão. Tem gente que dava tudo e mais um pouco. Tem gente que saía por aí catando latinha, vendendo coisinha para levar para a igreja, para marcar ponto, candidato a obreiro. Então, essa palavra, ela dá prejuízo. Ela dá um santo prejuízo. Então, nós estamos falando, não estamos fugindo do tema, não. Só quero nessa introdução, daqui a pouco eu vou orar, falar sobre a existência do inferno, para que ele foi criado. Estou provando a você que o demônio reconhecia que ele iria ser lançado aonde? No inferno. Ele reconhecia que ele ia ser lançado. Então, o julgamento final é o tormento. Eles identificam a presença de Jesus como uma forma de tormento. A luz incomoda quem pertence às trevas. A escatologia dos demônios, antes do tempo, ele gritou assim, ó, ainda não está no tempo. Viu o que ele fala aqui? 29, eis que gritavam, que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste atormentar-nos, quando? Antes do tempo. Então, eles sabiam que a sentença que caiu sobre eles iria acontecer. Eles seriam lançados. Aí a pessoa fica brincando com o diabo. Eu não quero Deus, que no céu vai ser chato, não tem samba, não tem cerveja, não tem mulata, não tem perna de fora. Puxa, vai ser muito chato eu no céu. Cara, o demônio, você viu aqui? Ele quer ir para o inferno, irmão? Estou falando com a igreja. Já foram embora os irmãos? Não, né? Ele quer ir para o inferno? Pensei que os irmãos tinham ido embora. Tem 3 dormindo, 4 quase dormindo. Então, eu não sei como consegue dormir numa palavra dessa. Eis que gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar. Eles identificam a presença de Jesus como uma forma de tormento. A luz incomoda. A escatologia dos demônios antes do tempo, estes é um detalhe crucial. Eles sabiam. O demônio sabe que existe um dia determinado por Deus para o seu julgamento e punição. Para o seu julgamento e punição final, que é o inferno, que chama-se Lago de Fogo. Eles reconhecem que Jesus, como um juiz, que tem o poder de antecipar ou executar essa sentença. Quando eles viram Jesus, ele falou, caramba, será que chegou o tempo? Ele falou, vou jogar ela. Tu vieste antes do tempo? Não está no tempo. Eu sei que vai chegar o tempo. A prática, a aplicação, a prática. A autoridade de Cristo, não a força espiritual, por mais furioso que seja, que não se dobre diante da palavra de Jesus. Não tem força espiritual que não se curve diante da palavra de Jesus. Se for um demônio, você pode expulsar qualquer demônio. Não tenha medo. Se você tem Cristo, você tem a palavra dele dentro da tua vida. Então, o tempo da graça, se até os demônios sabem que o tempo do juízo está chegando, com mais nós devemos aproveitar o tempo de hoje para buscar a salvação e o perdão de Cristo, a libertação real. Jesus não veio para atormentar o homem, Jesus veio para atormentar quem? Os demônios, porque o inferno foi criado por Deus para jogar quem lá?
o diabo e os seus seguidores. Então, o problema é que o homem despreza a Deus. Esse é o problema, que o homem não quer saber da luz. Diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram o Mateus 25, 41, que nós lemos. Está calor, não sei se ar está fraco. Mateus 25, 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui tu já vê que já inclui o ser humano. Aos que estiverem em que lado? Do lado do PT. Não, do lado do PT não. Não. À esquerda, né? À esquerda. À esquerda de Jesus, né? Aos que estiverem fazendo o que é contrário à verdade. Quem apoia o aborto, liberação de drogas, soltura de bandidos, está na esquerda, né? Está do lado esquerdo. Então, pois registra a sentença final proferida pelo próprio rei, o juiz, no grande julgamento. Ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pastor, então graças a Deus é só para o diabo e seus anjos, então vamos brincar, é o carnaval, vamos aí, soltar as frangas aí, porque não é para nós. Mateus 3, 16 a 18. Mateus 3, 16 a 18. Mateus 3. É 3 ou 16? 13. É 13, vê 13 aí. Mas Mateus, acho que é 13, deixa eu ver. 13, é 13. Deixa eu pôr aqui. Mateus 13. Não é não. É 3. Mateus 3. 3 é João Batista. 13, 23. Irmão, vê se você acha para mim aí. Quem não crê já está condenado. Está lá em Mateus, vê se consegue achar aí para mim, por favor. Quem não crê já está condenado. Está lá no verso 18. Vai lá. 3, 18. Então, é 3 mesmo. Quem não... Então, põe lá no 16. Põe lá no 16. É isso mesmo. Porque Deus... É isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, essa palavra não pereça, não vá se juntar ao diabo e os seus anjos. Então, qual é a passagem para eu não me juntar ao diabo e aos seus anjos? É o quê? É o quê? Vou dar 0, hein? Qual é a passagem, irmão, que está aqui, ó? Aqui, irmão, aqui, ó. Aqui, ó. O que diferencia é isso aqui, ó. Para que todo aquele que nele, a diferença está no crer. Então, a salvação, a manifestação da salvação está no crer. Quem crê nele, não, irmão, botar no 16, não cabe ainda não. 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, ou seja, a vida eterna, não é a condenação eterna. A condenação eterna é para o diabo e os seus anjos, mas para quem também não crê, existe essa condenação. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, está vendo? Ele não veio julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê, não é o demônio, o Satanás e os demônios já estão
já estão julgados, nós estudamos bastante sobre isso. O demônio já está julgado e condenado. Então, quem nele crê, não é... Você crê? Então não há julgamento. O que não crê, já está... Tem mais? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você crê em Jesus? Crê ou não crê? Crê. Então, o inferno não está preparado para quem crê. Então, não pode falar que um cristão vai para o inferno. Quem vai para o inferno é quem não crê. Diga, quem não crê já está. Então, a condenação do Satanás, dos demônios, já está batido o martelo. Não tem defesa. E não adianta ele buscar lá no governo, lá no fórum, um advogado de defesa para ele lá, que não tem, para eles não tem, eles já estão condenados. O que leva uma pessoa à condenação? É não crer. Não crer em quem? Não, porque se você falar assim, não crê, aí a pessoa fala, eu creio em Maria, eu creio em São Jorge, eu creio no demônio, eu creio no bruxo, eu creio não é crer nessas coisas, é crer em Jesus. Então, quem não crê em Jesus, então, essas pessoas que não creem em Jesus, ele vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, está em Mateus 25, 41, põe lá, irmão, Mateus 25, 41, nós estamos estudando, irmão, aqui não é culto de catapulga não, isso aqui é estudo. 41, Mateus 25, né? 25, 41. Então o rei lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então eu provei à luz da Bíblia que o inferno existe. Diga, existe. Diga, foi criado por Deus para botar o Satanás e os seus demônios. Ali é a casa dele. Ele está lá agora? Não está. O inferno está vazio. Está esperando os seus moradores. E fica o Zequinha da pagodinha dizendo que quer ir para lá junto com o diabo. O diabo não quer ir. Os demônios quiseram ir para o inferno. Se fosse tão bom lá, ele falou, Jesus, estou aqui, me joga lá no inferno. Eles preferiram entrar em quem? Nos porcos. Para você ver que o lugar é tão desgraçado, é tão doloroso, as pessoas brincam, achando, não existe, o inferno é aqui. Não, aqui é a plantação que você semeia, é o que você colhe. Se você fuma, daqui a um tempo tu pega um câncer nos pulmões, na garganta, tá lá, o Ministério da Saúde adverte, tá lá. Não sou eu que estou dizendo, não estou jogando praga em ninguém. Se você bebe, tu vira um cachaceiro, um alcoólatra, um cirrosento. Eu estou no inferno, estou com cirrose, encheu a cara a vida toda, fumou a vida toda, eu estou meio retardado, fumou maconha a vida toda, tem que ficar retardado mesmo. Eu estou com AIDS, devia viver como homem, queria viver como mulher, devia fazer o sexo normal que Deus criou, quer fazer o sexo de animal, vai colher uma AIDS. Então não é inferno quando alguém está tuberculoso, quando alguém pega um câncer, ele não está no inferno, ele está apenas colhendo o que se plantou. Eu perdi minha família, que inferno, você nunca ligou para a sua família. Se você nunca ligou para a sua família, você não perdeu, foi nada. Você está colhendo o que você plantou. Então, abençoados, espero que você tenha entendido que a Bíblia não está blefando, mostrando que existe um lugar. Existe um lugar que foi preparado por Deus, que o diabo vai para lá. Ele está fazendo tudo para não ir. Tu vê que ele estava dentro do sepulcro, os demônios. Quando eles deram de cara com Jesus, está lá em Mateus 8,
29, eis que gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eu me recordo, quando meu pai me chamou, meu pai era vivo na época, madrugada, minha prima estava possuída com uma legião de demônio, meu tio paralítico, o demônio botou ele na cadeira de roda, 2 horas da madrugada, um temporal, saiu da minha casa, bato lá, quando eu abro o portão, da distância daqui, na minha esposa, eles estavam lá, o portão é aqui, quando eu abri o portão, eles já gritaram de lá, quem te chamou aqui? Olha como é que reconhece quem vem em nome de Jesus. Quem te chamou aqui? Eu falei, cala-te a boca, cala a boca, e saia dela agora. Na mesma hora saiu, e meu tio se levantou da cadeira de roda. Então você vê, eles reconhecem quem tem Cristo, irmão. Você lembra aquela passagem de Atos dos Apóstolos? Os filhos de um sacerdote, Cefas, que queriam expulsar o demônio, está lá em Atos dos Apóstolos, não sei se é capítulo 19, os filhos de Cefas, vê se você acha aí, irmão, queria expulsar o demônio de 2 camaradas, né, ou de um camarada, vê se você acha aí. Aí o demônio falou, eu conheço a Jesus, e conheço a Paulo. Alguns judeus exorcistas ambulantes também tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre o processo de espíritos malignos, essa é boa, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço quem? Brinca com Deus não, irmão. E sei quem é? Quem te chamou aqui? Ela sabia, o demônio sabia. Quem ia entrar naquela casa era um homem de Deus, enviado por Deus, cheio do Espírito de Deus. Aqui, ó. Mas o espírito maligno respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela pelado. O diabo envergonhou eles, bateu neles e botou eles pelado. Então, para mostrar para a igreja do Senhor que o mal existe, e ele sabe que a sentença já está sobre ele, o príncipe desse mundo já está julgado. Veja se acha aí, irmão. O príncipe desse mundo já está julgado, vê lá. Jesus falou isso. O príncipe desse mundo já está julgado. Então, o mal já tem a sua sentença. Olha lá. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ele já está julgado. Você crê em Jesus? Então, tu está salvo. Você não será julgado. Você diga assim, eu estou salvo. Volte lá para Mateus 8 e terminamos. Mateus 8, 29. Eis que gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então, o diabo não quer ir para lá. Lá não é bom. Lá não é bom, nem para ele, nem para ninguém. Mas eu não vou para lá, pastor. Alguém está em casa falando, eu não vou, com cigarrão no dedo, se prostituindo, mentindo. Se você não tem Cristo, você é um candidato forte a ir para lá. Você não vai gostar desse lugar, porque se o demônio, que é o demônio, não quer ir para lá, imagine o ser humano. O troço não foi feito para ser humano, foi feito? Foi feito para quem? O diabo e os seus anjos. E eles não querem ir. Imagine o ser humano brincando, achando que o inferno é samba. A beija-flor vai sambar no inferno. Vai mesmo, se continuar todo mundo sambando, quando Jesus vier, vai todo mundo sambar lá mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Enquanto nós podemos pregar a Bíblia, irmão, nós vamos pregar a Bíblia. Não sei até quando nós vamos poder pregar a Bíblia,
Mas enquanto eu puder pregar a Bíblia, eu vou pregar. Mesmo que eu não puder pregar a Bíblia, eu vou pregar a Bíblia. Eu não vou pregar outra coisa, vou pregar a Bíblia. Dizer ao mundo que o céu existe, mas também existe o inferno. Porque todo mundo pensa, todo o caminho leva a Deus. Quem é que leva a Deus, irmão? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há verdade, sem Jesus não há caminho. Se não há caminho, há trevas, há atalhos, atalhos é trevas, atalhos é trevas. Que Papai Deus nos ajude a digerir esse conhecimento sadio em nome do Senhor. Amém?